Fala com candidatos e concurseiros também. Nós estamos hoje vamos brincar com sintaxe da oração aqui em língua portuguesa. Eu sou o teu professor Joaquim Bispo de língua portuguesa. Está no nosso canal Professor Joaquim Bispo, nos segue lá no Instagram. Também o nosso canal aqui mesmo no YouTube, Português Z. Depois dessa aula, não esqueça de deixar seu like e seu comentário sobre essa aula. Essa aula de hoje, língua portuguesa, há uma parceria com o curso Unificado, um curso que tem um conceito A em aprovação, que vem preparando candidatos a concursos públicos e também futuramente a vestibulares também. Hoje nós vamos brincar um pouquinho com sintaxe da oração. Mas antes de brincar com esse treco chamado sintaxe da oração, que é um assunto muito decorrente em prova, despenca em prova de concurso público, nós vamos primeiro aqui estratificar o que se estuda em língua portuguesa. Bem, em língua portuguesa, nós estudamos aqui, a priori, nós estudamos um treco chamado fonologia. Você já ouviu falar? Fonologia. Fonologia é o ramo da ciência que vai estudar o som das palavras. Fono, áudio, som. Logia, estudo. Estudo dos sons ou estudo da formação dessas palavras, ou seja, o som que essas palavras elas estabelecem. Fonologia, o ramo da ciência que estuda o som das palavras. E aqui dentro ainda nós estudamos ali a questão de acentuação gráfica, o dígrafo, ditongo, hiato, essas coisinhas que nós brincamos aqui em acentuação gráfica, parte ali do ramo da fonologia. Um segundo elemento que nós estudamos em língua portuguesa é a famosa morfologia. Morfologia. Como já diz, classe. Transformação. Logia, você já sabe, estudo. Estudo das classes. Se estamos aqui na seara da língua portuguesa, é óbvio, então, que nós estamos brincando, então, com o estudo das classes de palavras. E quando eu brinco com essas 10 classes de palavras, quando eu brinco com morfologia, estou brincando com as 10 classes de palavras. Bem, tem um terceiro treco que nós estudamos aqui em língua portuguesa, que é a famosa sintaxe. Inclusive, hoje nós vamos brincar um pouquinho com ela, que é a sintaxe. A sintaxe, ou nós brincamos, como vocês conhecem, função. Sintaxe é função. A função que a palavra estabelece na oração. Função. Ou seja, aquela palavra morfologicamente é um adjetivo, mas na construção da oração, qual é a função que esta palavra estabelece? Então, a sintaxe vai estudar isso aí, a função da palavra dentro da oração. Tem um outro boneco também, ainda aqui em estudo de língua portuguesa, que nós brincamos muito, a nossa famosa aspectos linguísticos, né? Que nós brincamos muitos ali, que eu vou chamar de estilística. Estilística. A estilística vai estudar ali a questão da prática, e teoria, né? Na teoria, como é que nós pronunciamos, falamos, e na prática, como é que isso se dá, aquelas palavras prática. Nós brincamos com isso aqui. Teoria e prática. Brincamos muito com isso. Fonologia, morfologia, sintaxe, estilística, é o que nós brincamos aqui em língua portuguesa. Aí a partir daqui vem aqueles trecos, brincando ali com concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal, complementos também, e agente da passiva, tempos e modos verbais. É com isso aqui que nós brincamos em língua portuguesa, tá? Mas vamos avançar um pouquinho, nós vamos ganhar tempo, que hoje nós vamos dar uma aula específica de análise sintática. Nós vamos fazer aqui sintaxe da oração, brincando com você. Agora, antes, vamos brincar um pouquinho com os termos da oração. Você conhece os termos da oração? Nós temos 3 termos da oração. O primeiro termo da oração é o famoso termo essencial. Nós brincamos ali com os termos essencial. O termo essencial da oração, segundo termo da oração, os termos integrantes. Nós temos também um termo chamado integrante. Que integra a oração? Integrante. Termo integrante e os famosos termos
acessórios. Os termos acessórios. Bem, o termo essencial, nós temos ali dois termos essenciais. Nós temos sujeito e predicado. Nos termos integrantes é que integra a oração. Aí nós temos ali os termos integrantes. Nós temos ali verbos que integram uma oração. Temos verbos. Aí vem os complementos. Complemento verbal. Complemento nominal. Nós temos ali ainda em termos integrantes, agente da passiva. Vou colocar aqui mais destacado, agente da passiva. Agente da passiva. E temos acessórios. Vou colocar um pouquinho aqui mais embaixo, para ganharmos tempo aqui. Nós temos também mais três termos. Temos acessórios. Temos acessórios, temos três termos acessórios. Adjunto, adnominal, adjunto, adverbial, aposto. E vou colocar ele aqui isolado, que é o vocativo. Vocativo. Porque ele não vai exercer nenhuma função sintática, ok? Bem, esses são os termos integrantes, os termos da oração. Termo essencial, termo integrante e os termos acessórios. É isso que você precisa aqui estar sempre revisando em língua portuguesa para se sair bem uma prova de concurso público. Vamos continuar nossa brincadeira? Agora sim nós vamos entrar mais no assunto. Aqui na sintaxe da oração nós vamos brincar com todos aqueles elementos que constituem, nós usamos para construir uma oração. Então aqui em sintaxe da oração, nós vamos analisar todos morfologicamente e sintaticamente a função que aquelas palavras exercem na oração. É aqui que nós brincamos com a questão de sujeito, predicado, a transitividade verbal. É aqui em sintaxe da oração que nós brincamos e é esse conteúdo que mais cai em prova e tem pegado muitos candidatos. Vamos juntos então? Vamos brincar um pouquinho aqui com isso. Sintaxe da oração. Opa, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Havia pessoas que necessitavam de auxílio emergencial, tá? Corrija aí. Havia pessoas que necessitavam de auxílio emergencial, porque o verbo está num pretérito, então havia pessoas que necessitavam de auxílio emergencial. Opa, a primeira coisa a fazer é catar o verbo. Cata o verbo. Havia. Pergunta para o verbo. O que é que havia? Pessoas que necessitavam de auxílio emergencial. Beleza. Se você observar, pessoas que necessitavam de auxílio emergencial. A perguntinha de prova é: o termo em destaque exerce a função de sujeito ou de complemento verbal? E aí? Cuidado. Cata o verbo é haver. Você sabe que o verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer, quando ele for igual a existir ou a ocorrer, ele não terá sujeito. Toda vez que o verbo haver for igual a existir ou a ocorrer, ele não terá sujeito e terá sim um complemento verbal, tá? Terá um complemento verbal. Bem, então nesse caso aqui, não há sujeito. Nós não temos sujeito. Temos o que para o verbo haver? Nós temos um complemento verbal, que vamos chamar aqui, vamos chamar aqui de objeto direto, porque o verbo é transitivo direto, então nós teremos então um complemento verbal direto. O verbo haver igual a existir ou ocorrer.
Então, cuidado com o verbo haver. Toda vez que o verbo haver, na construção da oração, ele for igual a existir ou ocorrer, você não terá sujeito na construção desta oração, e sim um complemento verbal direto, porque o verbo haver sempre será um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Ou seja, é um verbo que pede um complemento sem preposição. Por isso que é VTD, verbo transitivo direto. Agora, em uma questão de prova de nível mais top, mais elaborado, no estilo CESP, FGV, FCC, Consulplan, Consultec, a OCP, por exemplo, ela pode perguntar para você também que outro tipo de oração nós temos aqui nessa construção aqui. A primeira coisa que nós fazemos foi catar o verbo, correto? Cata o verbo, catamos. Pergunta para o verbo, o que é que havia? Pessoas que necessitavam do auxílio emergencial. Nesse caso aqui, pelo fato do verbo haver ser igual a existir ou ocorrer, nós não tivemos ali um sujeito. Está aqui o verbo haver, não é? O verbo haver. Fazer um esquemazinho para você aqui, ó. O verbo haver, quando ele for igual a existir ou ocorrer, ele não terá sujeito, sim? O sujeito é inexistente. Sujeito inexistente, tá? O sujeito é inexistente. Beleza, então, se o sujeito é inexistente, já vimos que ali não tem sujeito, mas terá um complemento verbal. Mas ainda uma banca no estilo do CESP, por exemplo, ela pode perguntar, ainda nessa construção dessa oração, nós temos a segunda oração. Se você observar, temos o verbo necessitar. Beleza, então, se tem verbo, é oração. Aqui chamamos de oração principal e aqui será uma outra oração, oração subordinada. É uma oração porque tem verbo e é subordinada porque depende de uma outra oração principal. A oração principal aqui é havia pessoas. A oração subordinada é que necessitavam do auxílio emergencial. Depois vamos corrigir aqui, porque o verbo havia está no pretérito, então é necessitavam. Ou pode ser também no presente. Há pessoas. Não tem problema se você colocar aqui, ó. Há pessoas que necessitam, sem problema. Bem, se você observar, tem um treco aqui que é de prova. Você precisa baixar a cabeça para ele. Esse treco aqui, que cai muito em prova, é o famoso que. Esse que aí é igual a isso ou é igual a qual ou qual? Se esse que for igual a isso, ele será uma conjunção integrante. Se ele for igual a qual ou qual, ele será um pronome relativo. Então vem comigo. Havia ou há pessoas as quais necessitam de auxílio emergencial ou havia pessoas isso necessitam de auxílio emergencial. Isso necessitam. Encaixou? Não, não deu certo. Então, esse que, ele não é igual a isso. Logo, ele não é uma conjunção integrante. Mas, esse que pode ser substituído por as quais. Fica legal? Há pessoas as quais necessitam de auxílio. Sim, ficou legal. Logo, esse que, ele não é uma conjunção integrante, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Porque vai trazer ali uma qualificação, uma especificação direcionada à oração principal. Então, nesse caso, eu já tenho ali oração porque é verbo, subordinada porque depende da principal e é adjetiva porque é uma oração introduzida por um pronome relativo. Agora, você percebeu que esta oração subordinada, ela não está isolada por vírgula? Sim, não há uma vírgula aqui. Logo, eu não posso dizer que aqui trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa. E sim, uma oração subordinada adjetiva, então, restritiva. Vou chamar de restritiva. Oração subordinada adjetiva
restritiva. Se tivesse a vírgula, era oração subordinada adjetiva explicativa. Mas como não há, então é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Bem, e esta mesma oração subordinada, ela estabelece uma outra função sintática para com o verbo principal, que é o verbo haver. Nesse caso, esta oração, este termo em destaque para o verbo principal, estabelece a função de complemento verbal, objeto direto. E esta oração, que necessitam de auxílio emergencial, para a oração principal, estabelece também uma outra função, de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Bem, vamos continuar essa brincadeira? Vamos. Agora, veja agora uma outra diferença. Aqui foi o verbo haver. Aqui eu tenho um outro verbo. Existia pessoas que necessitavam. Novamente ali, eu precisava corrigir ali, mas não tem problema. Coloque aqui, ó, existe. Existe. Coloque no presente do indicativo, tá? Existe pessoas que necessitam de auxílio emergencial. Bem, cata o verbo. Existir. Pergunta para o verbo. O que é que existe? Pessoas que necessitam de auxílio emergencial. Opa, nesse caso é o sujeito da oração. Se existe, existe. O verbo é transitivo indireto. Lembrando que o verbo existir e o verbo ocorrer, esses verbos aqui são verbos intransitivos. O verbo existir e o verbo ocorrer são verbos intransitivos. Um verbo intransitivo é um verbo que não pede complemento verbal. Ele por si só se completa. Então, se existe, existe. Se ocorreu, ocorreu. Se existiu, existiu. Logo, o verbo existir não pede complemento verbal, mas pode pedir sujeito e um outro termo acessório chamado de adjunto adverbial. Ficou claro isso? Bem, ainda nesta aqui, destacando isso aqui novamente, eu continuo tendo uma outra oração que não mudou nada nesse caso aí. Eu continuo tendo uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende da principal, é adjetiva, porque iniciou pelo pronome relativo que, e é restritiva, porque esta oração restritiva, ela não está iniciada, não está isolada por pontuação. Então, nesse caso, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Vamos, depois se dá um print na tela aí, dá uma pausa, copia isso aí, brinca com isso aí, porque isso é assunto de prova. Vamos continuar essa brincadeira? O próximo slide para a gente continuar aqui brincando com sintaxe da oração. Há um outro exemplo que caiu muito em prova. É esse primeiro exemplo aqui, ó. Meus vizinhos e amigos precisavam do auxílio emergencial. A primeira coisa a fazer é você catar o verbo. O verbo é precisar. Pergunta para o verbo. Quem é que precisavam do auxílio emergencial? Meus amigos, meus vizinhos e amigos. Opa, sujeito da oração. Chamam de termo essencial. Sujeito é termo essencial. Verbo é termo integrante da oração. Então tá. Esse sujeito, ele é simples ou é composto? Sujeito, composto. Mas antes disso, volta um pouquinho lá, volta um pouquinho lá aquele slide. Existia pessoas, faltou de corrigir isso aqui, tá? Percebeu que agora eu tenho um sujeito, não foi assim? Aqui não foi o sujeito? Enquanto que aqui foi objeto direto, correto? Para o verbo existir, para o verbo haver, não foi objeto direto, mas para o verbo existir, isso aqui não foi o sujeito da oração, correto? Você concorda comigo que o núcleo do sujeito está no plural? Logo, se o núcleo do sujeito está no plural, qual foi o erro que houve aqui na prova? Qual foi o erro aqui? É que o verbo deveria estar conjugado também no plural. Existiam.
pessoas. Agora sim, porque o verbo precisa concordar com o núcleo do sujeito e o núcleo do sujeito está no plural. Então, cuidado que isso despenca em prova e é difícil ver a olho nu. Então, muito cuidado. Se tem sujeito, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora, aqui não tem sujeito. Logo, não pode ser haviam pessoas, porque o verbo haver, quando o verbo haver for igual a existir ou a ocorrer, ele não vai ter sujeito e sim um complemento verbal. Logo, tudo isso aqui, pessoas que necessitam do auxílio para o verbo haver é objeto direto. Por quê? Porque ele é igual a existir ou ocorrer. Se o verbo haver é igual a existir ou ocorrer, tu não terás sujeito e sim um complemento verbal. Mas aqui agora não é mais o verbo haver, é o verbo existir. Nesse caso, você encontrará sim um sujeito para a forma verbal existir, tá? Agora sim, agora ficou esclarecido para nós aí. Então aqui nós catamos o verbo, que foi o verbo precisar. Quem precisam é meus amigos, meus vizinhos e amigos. Sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Vizinhos e amigos, correto? Então o sujeito não é simples, porque simples tem apenas um núcleo. Temos dois núcleos, logo sujeito composto. Nós temos aqui um sujeito composto na oração. Agora, ainda pensando o verbo. Cata o verbo, de novo, precisar. Pense o verbo. Quem precisa, precisa de. Opa, estou brincando com regência verbal. Por incrível que pareça, estou brincando com regência verbal. Pense o verbo agora. Pense o verbo. Quem precisa, precisa de. Verbo transitivo, porque ele transita, ele pede um complemento e está preposicionado. Percebeu aqui? Quem precisa, precisa de mais o, do. Logo o verbo é transitivo indireto, porque pediu um complemento verbal indireto. Todo verbo VTI pede um OI. Todo VTI pede um OI. Todo verbo transitivo indireto pede um complemento verbal indireto, ou seja, um complemento verbal preposicionado. Por isso, então, que eu posso dizer que do auxílio emergencial, complemento verbal indireto, objeto direto, o verbo transitivo indireto, meus vizinhos e amigos, sujeito da oração, e é um sujeito composto, porque é composto por dois núcleos. Beleza? Bem, eu ainda vou explorar um pouquinho isso aqui para você, É análise sintática, é sintaxe da oração. Nós não podemos perder essas oportunidades aqui, beleza? Então você que é candidato a concursos públicos, é preciso ficar esperto em relação a isso. Veja quanta coisa pode se cobrar em apenas um exemplo de questão de prova. Aqui ainda, no sujeito composto, eu vou chamar aqui para você, eu vou chamar de parte interna da oração. Parte interna da oração, tá? Aqui é a parte interna da oração. Vou interna, abreviar isso aqui. A parte interna da oração. Espera aí que saiu um pouquinho borrado aqui. Uma parte interna da oração. Bem, catou o sujeito? Catei. Vizinhos e amigos. Quem é esse meus aqui? Pronome possessivo. Na morfologia, pronome possessivo. Mas você percebeu que esse pronome está junto do nome vizinhos e amigos? Logo, dentro do sujeito, eu ainda posso dizer que eu tenho aqui ainda um termo chamado de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Por quê? Porque está junto do nome vizinhos, concordando com vizinhos e também com outro núcleo, amigos. Cuidado que esse E não é conjunção integrante, não é uma conjunção aditiva, não é uma conjunção aditiva. Esse E é apenas uma partícula de realce. Ele não pode ser uma conjunção, porque aqui eu não tenho aqui uma oração, e sim um sujeito, os núcleos do sujeito. Beleza? Vamos continuar aqui? Perguntaram a mim que tipo de pessoas têm direito ao auxílio. Opa! Cata o primeiro verbo.
Perguntaram. Beleza. Perguntaram. Agora, faça a pergunta. Quem é que perguntaram a mim? Eu não sei. Cuidado, você não vai ter sujeito na construção desta oração. Você não terá sujeito. Por qual razão? Primeiro, a regra é clara, Arnaldo. Toda vez que tiver um verbo na terceira pessoa do plural, todo verbo na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não esteja claramente especificado na oração, eu vou dizer então que eu tenho um sujeito indeterminado. Todo verbo na terceira pessoa do plural, desde que você não tenha deixado claro anteriormente o sujeito, eu vou dizer então que aqui nesta oração o sujeito é indeterminado. Enquanto no primeiro lá, você viu? O verbo havia pessoas que necessitavam do auxílio emergencial. Lá, você encontrou para o verbo haver, você encontrou um sujeito inexistente. Aqui não é inexistente, é um sujeito indeterminado. Com os verbos na terceira pessoa do plural. Agora, pensa o verbo. Quem perguntaram? Perguntaram alguma coisa. Perguntaram o quê? Que tipo de pessoas tem direito ao auxílio? Objeto direto é complemento verbal direto. Logo, já posso dizer que o verbo perguntar tem uma transitividade direta. Cuidado, estou brincando com regência verbal já aqui, ó. Procurei o sujeito, é inexistente. Agora eu estou analisando se não tem sujeito, pode ter um complemento verbal ou não. Nesse caso, eu já achei um complemento verbal direto. Lembrando que objeto direto é aquele objeto que não pede preposição. É um verbo que pede um complemento sem a presença da preposição. Agora, pense de novo aqui, ó. Quem perguntou alguma coisa. O quê? Quando você pergunta o quê, a resposta é OD, objeto direto. Que tipo de pessoas têm direito ao auxílio? Agora, quem perguntou? Perguntou alguma coisa a alguém. A quem? A mim. Opa! Objeto indireto. Logo já posso dizer que o meu verbo é um verbo bitransitivo. Já ouviu falar nisso? Verbo bitransitivo. É um verbo que pede dois complementos verbais. Pedir um direto e um indireto. Logo, ele tem duas transitividades. Perfeito. E esse a, ele é apenas preposição, não foi crase, porque não há crase diante de pronome oblíquo. Nesse caso, pronome oblíquo, né, tônico, não há. E não é me, porque aqui é preposição e logo ali é um pronome oblíquo tônico. Toda vez que vem uma preposição, obviamente, aqui será um pronome oblíquo tônico e não um pronome oblíquo átono, que seria o me, porque aqui é preposição, tá? Então, cuidado com essa brincadeira aí. Depois dá uma revisada aí em questão de pronomes oblíquos átonos e tônicos na construção de uma oração. Bem, percebeu o boneco aqui? Olha o quezinho aqui de novo. Olha ele aqui. Será que esse que agora é um pronome relativo? Ele é igual a qual ou qual? Ou esse que é igual a isso? Olha aqui, ó. Esse que, quando ele for igual a qual, olha o esquemazinho aqui, ó. A, o. Quando esse que for igual a, o, qual. Beleza. Ele será um pronome relativo. Aí, ele será um pronome relativo. Será um pronome relativo. Mas quando esse que, vou colocar aqui embaixo, ó, quando esse que for igual a isso, quando ele for igual a isso, ele será uma conjunção integrante. Copia isso aí, que daqui a pouco precisa apagar o quadro aqui, beleza? Copia isso aí, eu dou uma pausa aí e copia isso aí, ok? Ele será uma conjunção
integrante. Tá? Conjunção integrante. Então substitua agora esse que. Perguntaram a mim qual tipo de pessoas tem direito ao auxílio. Fez sentido? Não fez sentido. Tá. Perguntaram isso. Melhorou. Perguntaram isso. Isso o quê? Que tipo de pessoas tem direito ao auxílio? Fez isso aqui? Eu vou ter que apagar. Depois dá uma pausa aí e você copia no seu caderninho aí, beleza? Bem, então esse que é pronome relativo ou conjunção integrante? Claro, conjunção integrante. Meu amigo, então vamos fazer outra análise aqui agora. Ó. Isso aqui é nível de prova para qualquer concurso público, seja de nível médio ou de nível superior. Essa análise aqui que estamos fazendo é para qualquer prova de nível top de concurso público, médio e superior. Bem, então, aqui já pode dizer que é uma oração? Posso dizer. Eu posso dizer que isso aqui é uma oração. Vou apagar isso aqui agora. Tem verbo? Tem. Que é o verbo ter. Você percebeu que o verbo ter, ele está ali no singular? Ele deveria ser acentuado? Porque, pessoas têm. O verbo ter trabalha para pessoas, correto? Então, mais uma pegadinha aqui que eu deixei para você aqui, Cuidado, que nesse caso, se o sujeito está no plural, o verbo ter, ele vai receber um acento circunflexo quando for plural. Quando for singular, é sem um acentozinho, o chapeuzinho da vovó. Mas como pessoa está no plural, o verbo então fica também na terceira pessoa do plural, levando assim um acento gráfico chamado de acento circunflexo. Muito bem. Então tá. Então tem verbo, não tem? Então é uma oração, correto? É uma oração. Essa oração depende de uma outra oração? Sim. Uma oração principal que é perguntaram a mim. Não é verbo? Sim. E não é também a oração principal? Sim. Então aqui é a oração principal. E aqui, já que depende da existência de uma outra oração que é a principal, então vou dizer que esta oração, ela é uma oração subordinada, porque ela depende de uma outra oração, que nesse caso a principal é perguntaram a mim. Muito bem. E essa oração subordinada, ela não foi introduzida por uma conjunção integrante? Sim. Cuidado. Não foi por um pronome relativo. No exemplo anterior, depois você volta um pouquinho aí, no exemplo anterior, aquele que era pronome relativo. Então era uma oração subordinada adjetiva. Aqui agora, esse que não é um pronome relativo, e sim uma conjunção integrante. Logo, eu posso dizer que é uma oração subordinada substantiva. Porque toda vez que eu tiver uma conjunção integrante, que é o meu famoso que, anote aí, o que e também o se. Esses dois bonecos, apenas o que e o se, poderão ser conjunções integrantes. Anote aí que eu vou precisar apagar isso aqui. Conjunção integrante. Beleza? Então, cuidado com essa brincadeira. O que, quando for igual a isso, ele é uma conjunção integrante. E o se também, quando for conjunção integrante, ambos irão introduzir uma oração subordinada substantiva. Agora, esta oração subordinada substantiva exerce qual função sintática para a oração principal? Objeto direto. Você lembra? Perguntaram o quê? Perguntaram o quê? Que tipo de pessoas tem direito ao auxílio? Não foi um objeto direto? Concorda comigo? Não foi um objeto direto para o verbo perguntar? Foi. Então tá. Então isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pegou isso aí? Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque depende da principal. Substantiva, porque foi introduzida por uma conjunção integrante que.
e é objetiva, é objeto direto do verbo perguntar. Tá claro isso aqui? Então, revisa aí. Depois, se não entendeu, volta à aula, revisa e vai para questões de prova para ficar bom nisso aqui. Eu fiz tudo isso aqui porque é assunto de prova, despenca em prova de concurso público e é a tendência agora, principalmente pelas principais bancas examinadoras de concurso público, ok? Para que assim eu possa fazer também gravações ao vivo lá no YouTube, eu preciso que você se inscreva para que isso aconteça, beleza? Até a próxima aula.